O jurista português Boaventura de Sousa Santos é um dos homenageados desta terceira Bienal Brasil do Livro e da Leitura aqui em Brasília. Pesquisador, professor, ativista social e escritor, ele é também um dos nossos convidados aqui hoje. Mas antes eu converso com outro escritor, Emanuel Marinho, poeta, ator e educador. Ele fala sobre cultura e processo criativo. Psicólogo com pós-graduação em artes cênicas, Emanuel escreve e interpreta os poemas dele no teatro e também na música. Tudo bom, Emanuel? Tudo bem. Bem-vindo. Agradecido. A gente está na Bienal, né? Bienal do Livro e da Leitura. Você gosta de eventos como esse? Quais são os objetivos para você? Olha, eu gosto muito, inclusive eu já criei no meu estado, Mato Grosso do Sul, né, um Encontro Estadual de Leitura, que já está na sua 9ª edição esse ano, né? E porque eu acho muito importante, né, a questão da leitura na educação. Eu acho que a educação não pode viver sem essa ligação intrínseca com a questão da leitura e das outras linguagens também, das outras linguagens da arte, né? Eu acho que só a arte, a leitura e a educação é que podem fazer um país. Você é um educador. Aqui tem muitas crianças. Isso é essencial que uma criança frequente um evento como esse? É essencial, porque daí nós vamos estar formando leitores, formando cidadãos, né? Então eu acho isso fundamental, né? Eu sou educador porque minha formação original é a psicologia. E eu sempre fui muito ligado à questão da educação, né? Vou falar aqui sobre algumas das suas obras. Estou aqui com Cantos de Terra. Conta pra gente um pouquinho, explica pra gente como é que foi o processo, o que tem aqui em Cantos de Terra. Esse livro são poemas que eu fiz dos meus 16 aos 21 anos. Né? É meu primeiro livro impresso. Ele foi lançado em 1981. Né? Essa já é a 4ª edição. E esse livro, eu conto a história de um boiadeiro que saiu do interior, né, para cidade grande. Daí eu mostro, nesses poemas, eu mostro o meu conflito, um adolescente de 17 anos que foi para São Paulo para fazer universidade, essas coisas, que saiu do mato, né, para cidade grande. Então, alguma coisa autobiográfica também, né, de uma outra linguagem, mas eu estou falando muito de mim e dos meus conflitos, dessa coisa do rural e do urbano, que não é só um conflito meu, é um conflito da humanidade, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se afastou da questão rural, mais nós fomos criando doenças, né, em todos os sentidos. Né? O Cantos de Terra, por sinal, é leitura obrigatória para vestibular. De onde? Da Universidade Federal da Grande Dourados, o FGD. Né? Minhas obras todas até 2020 vão ser leitura obrigatória, né? Mas sempre caíram nos vestibulares. Né? Minhas obras de todas as universidades, concursos públicos em Mato Grosso do Sul, sempre eles tiveram esse cuidado de prestigiar a literatura regional. Né? E você, de fato, forma novos leitores, então? Com certeza. E você fala muito sobre a sua terra, mas fala também sobre a parte urbana, São Paulo. Você me contava aqui antes da entrevista que viaja o Brasil todo. Essa é a cara do Brasil? É a cara do Brasil. É a cara do mundo, porque eu também faço meus espetáculos em vários outros países, né? E é uma coisa universal. Quando você canta a sua cidade, seu lugar, você canta o mundo, né? Então, isso é uma coisa muito, muito bonita. Minha poesia é bem recebida em vários outros países, né? E justamente porque eu canto o meu lugar, né? Não é uma coisa, quando eu falo autobiográfica, é porque eu trago a minha história, né? Porque eu acho que a gente só pode contar a nossa história, né? Não vai inventar outras, né? Daí eu faria ficção, não faria poesia, né? Então é isso, esse livro ele conta a história desse jovem que vai para uma cidade grande, né? Está personificado num boiadeiro, um boiadeiro que vai para a cidade grande, e esse conflito entre o urbano e o rural, né? Ele tem contato com a televisão. Eu fui ter contato com a televisão com 17 anos, né? Tem até um poema que fala, que abre esse livro, né?
eu vou contar para vocês a história dos meus super-heróis. Tchan, 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 tchan. Não era nem tarde nem muito cedo. Eles quiseram virar o meu mundo de ponta cabeça. Eu que só queria um anjo azul turquesa que virasse a mesa e salvasse a pátria ao hora H. O tio Patinhas tentou ganhar minha cabeça com seus cifrões, mas para mim aquelas notas não tocavam na hora certa. Se ele pensou que eu fosse algum super pateta, dançou. O Flash Gordon, herói de todos os planetas, aquele que vendeu tanto picolé lá no sertão, ele sim deve saber de perto a condição da gente. Ele podia aparecer aqui tão de repente, nos dar a mão, quem sabe mandando Mandrake fazer uma mágica que libertasse toda a América, ou então que hipnotizasse o Hulk, aquele bobo da Globo, para quebrar todas as televisões do país. Mas o que eu queria mesmo era um herói sem armas, sem átomos, sem parafusos ou penas, e que viesse vestido apenas de leite, pão, manteiga, e aparecesse a todas as criancinhas no café da manhã, e avisasse que essa história de Tarzan já matou muito bicho e muito índio por aqui. Estou impressionado com a sua memória. Vou continuar aqui agora com um projeto que é lindo também, Caixa das Delícias. Vou abrir aqui para mostrar que tem um livro, uma flauta, um quebra-cabeça, uma dobradura. O que você tem? Como é que foi a ideia de lançar um projeto como esse, Manuel? Esse foi meu primeiro livro dedicado às crianças, né? Na verdade, as crianças de todas as idades, porque os adultos adoram, porque é uma caixa de brinquedo, né? De brinquedo com as palavras, de brinquedo com as várias linguagens, né? Eu sempre trafeguei nessa fronteira das linguagens, né? Da literatura, do teatro, das artes visuais, né? Então, eu sempre procuro trazer essas linguagens nas minhas obras, né? Por exemplo, meu primeiro livro, em 80, eu fiz todo em papel reciclado, né? Uma coisa mais artesanal, traz até alguns fetiches dentro do livro, né? E esse livro eu busquei essa mesma coisa, fazer um livro lúdico, onde o leitor interagisse com a obra, né? Então aí tem espaço para ele escrever, né? Tem um manual das delícias, né? Um manual de como usar o livro, mas não é um manual desses caretas, é um manual assim, inventar tem tom, supere as regras, e assim, criar propicia formigamentos nos sentidos, né? Então as pessoas, pode tirar essas coisas aí, porque tem aqui você, tem uma flauta, né? Tem um livro, tem um barquinho, né? E daí tem o manual está aqui. O manual das delícias. Olha aqui, o manual está aqui. Das delícias. Isso aí é um envelope com papel para que as pessoas voltem a escrever um pouco, né? Porque às vezes... Um outro livro. Não é um livro. São pranchas com poesia. Um sol de poesia para o céu de cada dia. E você falava isso, né? Que é para crianças, mas que os adultos é que gostam. Os adultos também adoram, né? As crianças gostam também, mas os adultos... Daí tem papel para origami, instrução de como fazer alguns origamis, né? E isso aqui é um projeto de 2004. 2004. E é independente? Você me contava independente. Agora, depois disso tudo, ou ao mesmo tempo, você é músico. E eu estou aqui com um CD que é recente, é do ano passado. O Encantares é do ano passado, não é isso? Do ano passado. E você conta aqui que há a participação de vários outros artistas, que eu imagino que deve ter sido um prazer lançar um CD como esse. Sim, uma delícia. Esse é o meu segundo CD, né? Depois de 10 anos eu fiz o outro, porque estou trabalhando, né? Eu sou parceiro do Paulo Petit, lá em São Paulo. Ele produziu o meu primeiro CD e produziu esse também, né? São 12 poemas em diferentes ritmos musicais, para educar as pessoas para uma boa música, né? Aí a gente encontra até a música clássica, o baião, o rock, o reggae, a canção, né? E ele que compôs as músicas, né? Algumas que foram compostas por mim, mas eu não toco no instrumento, eu crio as melodias na cabeça, assim como os poemas, assim que eu falo, né? E quem mais participa aqui com você? Olha, tem Tetê Espíndola, Susana Salles, Zé Cabaleiro, tem o Magu, Adriano Magu, enfim, tem
grandes músicos. Isso que eu ia perguntar, como é que é a participação das pessoas nos seus espetáculos? Tem essa interação? Tem, eu sempre gostei dessa... Porque isso é uma coisa muito comum hoje, Aham. mas você sempre fez. Sempre fiz. Sempre Por quê? fiz. Ah, porque eu acho importante dar voz para as pessoas, para que elas participem, né? Eu agora estou com um espetáculo novo, que eu ainda nem divulguei assim na imprensa, essas coisas. Vamos divulgar agora. Eu estou, desde junho, eu estou com esse espetáculo que se chama Com a Palavra, o Poeta, né? Então, é um espetáculo para ser feito em espaços alternativos, né? Não tem figurino, eu posso ir com o figurino que eu quiser, para cada público esse espetáculo vai caminhar de uma forma. Eu faço desde para crianças de 4 anos a 7 anos, que nem eu fiz lá em Dourados, né? Numa escola. Como para adultos, para... Enfim. Para quem quiser. Para quem quiser. O que eu peço é que não tenha um público muito grande, no máximo... 150, 200 pessoas quando é num teatro, quando é para crianças pequenas, no máximo 50 pessoas, né? Porque daí eu começo a brincar, é uma aula de poesia, eu começo a brincar com a poesia, né? Eu peço para eles, é uma viagem na palavra, né? A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Eu peço para eles fazerem esse som com os dedos e daí eu vou falando o poema da palavra, né? A palavra árvore é uma palavra. A palavra árvore com folhas e folhagens é uma frase. Nela cantando uma ave é poesia na paisagem. Daí eu vou brincando e eles vão fazendo aquele fundo musical, que eu peço a participação deles porque eu tô sem a minha banda. Né? E as pessoas vão, né? Daí eu vou falando sobre a poesia, abro para conversa, depois num determinado momento, quando está pronto, né? Eles cantam bastante junto comigo, tem umas músicas que tem um refrão, né? Por exemplo, eu vou de bicicleta, bicicleta, minha bicicleta, eu vou de bicicleta, bicicleta, minha bicicleta, no mar pra mergulhar, no campo, na montanha, pelo vento, vendo o sol raiar. E esse refrão, eu peço para eles fazerem o refrão, e eu só canto a outra parte, né? Daí tem outras músicas que eu faço isso, então eles vão se envolvendo com esse universo da poesia, né? Vou mostrando que a poesia tem cor, que a poesia tem musicalidade, tem sons, né? Mostrando o processo mágico da criação, né? E daí abro para perguntas, né? E depois peço para quem quer vir falar uma poesia, né? Então as pessoas vão lá, quem quer falar uma poesia, vem fazer um depoimento, né? Ou contar uma história, ou cantar uma música. Daí eu vou criando essa interação com a plateia, que é uma coisa maravilhosa, que não tem preço. Eu gostaria de estar gravando cada momento desse, porque aparecem coisas fantásticas, né? Quando eu faço para crianças pequenas, elas já estão tão envolvida, seduzida pela palavra, pela poesia, que elas vão lá e começam a criar poesia, entendeu? Elas não sabem poesia, criam poesia. Eu vou mostrando o processo, né? Eu tenho um poema que é poema, poeminkaima vuopo, poema, poeminkaima vuopo, poema, aima voou poema, poema, aima voou poema, mas Ema não voa não, mas Ema não voa não, mas Ema não voa, xi, poema, poeminka Ema voou po. Daí sempre tem um que fala Ema. Eu falo, não, a Ema voou. Daí eu falo assim, a Ema não voa. Daí eu fiz uma Ema voar, né? Até eles chegarem a ver que é a palavra que voou. A palavra Ema voou. Porque a palavra pode voar, a palavra pode... né? E o espetáculo da bicicleta também é isso. A bicicleta voa com poesia, com música, com leitura, com livros, né? Eu faço mágicas, daí aparecem livros e vou dando livros para as pessoas. E, enfim, daí essa mágica das palavras que está presente em todas as minhas obras, assim. Essa paixão pela poesia, pela palavra e pela importância que isso tem na vida das pessoas, assim, né? Ok, Manuel. Boas as suas histórias, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo é curto, terminou, mas muito obrigado pela participação aqui com a gente no Iluminuras. Dá para eu falar um versinho só? Claro, vamos lá. Poesia? Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia?
que a poesia possa como uma sementinha na roça e que a alegria seja toda nossa. Ok, muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois, no intervalo, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o jurista português Boaventura de Souza Santos. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o jurista, professor, escritor, cientista social Boaventura de Souza Santos. Muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, prazer meu também. Bom, a gente está aqui na Bienal. Como é que um evento como esse, doutor Boaventura, ajuda a formar novos leitores, incentiva a leitura? Não basta olhar aqui à nossa volta, nós estamos aqui com este barulho de fundo das crianças. É assim que se ensina, é assim que se aprende, obviamente com contactos muito cedo com livros, e as bienais têm essa, quando são bem organizadas, como é o caso desta, com uma atividade cultural extraordinária, uma grande iniciativa desta cidade, que já hoje é uma marca internacional e é conhecida internacionalmente. Eu acho que ela faz uma promoção enorme, porque é sobretudo nesta altura, quando as crianças praticamente hoje, eu estava a reparar, como sou um sociólogo, estou sempre a reparar nas coisas, não vi tanta criança com os iPhones na mão como vejo normalmente, porque estão sempre a olhar para os seus celulares e não para livros. Eu acho que aqui há um contacto com outra realidade. Acho que as bienais têm essa função, sem dúvida. Quando é que surgiu o interesse do senhor pela leitura, pelos livros? O senhor se lembra? Desde muito pequeno, não é? De facto, na minha família já havia um grande interesse também por livros e, obviamente, eu desde criança comecei não só a lê-los, mas também a querer escrevê-los e ainda era estudante na Faculdade de Direito, que a minha primeira formação foi jurista, depois é que me formei em Sociologia nos Estados Unidos. Realmente ainda era estudante e já escrevia um livro que ainda hoje está por aí, chamado Leis de Família. Ainda era estudante e também escrevia um livro de poesia nessa altura. Portanto, comecei cedo. Em casa ou na escola? Em casa. Era uma escola pública, obviamente, e nas escolas públicas há muito ruído, há muita gente, e é muito agradável. Uma pequena cidade, eu sou de uma pequena cidade chamada Coimbra, certamente conhecida de todos os juristas brasileiros que andam por lá, e foi nessa cidade que eu nasci. Portanto é uma cidade muito pequenina, entre a minha casa e a universidade, por exemplo, são 800 metros, de maneira que vivi muito perto sempre da universidade. O senhor tem diversos livros publicados e está lançando mais alguns aqui, são 3, não é isso? Um de poesia, 2 de sociologia. O que o senhor traz dessa vez? Não, eu estou a escrever um livro, uma coleção de livros de sociologia do direito. Grande parte do meu trabalho aqui no Brasil tem sido muito da área da sociologia do direito, que é uma das minhas áreas de trabalho, e estamos a publicar o 3º volume, que é a editora Cortês de São Paulo, sobre as bifurcações da ordem. Já publicámos anteriormente o Direito dos Oprimidos, que foi o meu trabalho feito nas favelas do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, nos anos 70. Um outro livro sobre justiça popular em Cabo Verde. E agora estamos a lançar o 3º, onde tem inclusivamente trabalho de campo que eu realizei aqui no Recife, no tempo com o Helder Câmara, portanto já nos anos 80, mas que só agora é publicado, também com o MST e o uso do direito por parte do MST. É um livro chamado As Bifurcações da Ordem, mas também de outros países onde fiz trabalho de investigação, da pesquisa sociológica. Um outro é um trabalho de escritos políticos sobre qual é o futuro da democracia, ou a democracia do futuro, tendo em conta tudo o que se tem passado no mundo e até recentemente também no Brasil, e, portanto, faço uma análise com base em alguns estudos que tinha feito já em Portugal depois da Revolução de 1974, a Revolução dos Cravos. Até hoje, todo o trabalho que tenho feito sobre a renovação da política, da democracia, das esquerdas, e chama-se exatamente A Difícil Democracia, a Reinventar as Esquerdas. É publicado pela Boitempo. E, por outro lado, no domingo lançámos um livro que foi publicado já o ano passado, mas que lançamos agora aqui, que chama 139 Epigramas para Sentimentalizar as Pedras. É um livro de poesia publicado pela editora Confraria de Vento, e tive a alegre surpresa de agora saber que é um dos livros semifinalistas para o Prémio Oceanos de Poesia. De modo que, enfim, não faltam livros para lançar aqui nesta Bienal. Parabéns! Muito obrigado. O senhor acha o Brasil o quê? É um grande campo de pesquisa? Qual é a sua relação com o Brasil?
A minha relação é uma relação muito profunda, que vai muito para além da pesquisa, não é? Os meus avós, ambos aqui, foram imigrantes aqui no Brasil, pobres imigrantes, trabalharam praticamente os dois no Rio Grande do Sul. O meu avô era um dos trabalhadores que assentava os carris para os carros elétricos no Rio de Janeiro. Portanto, tenho uma relação que vem de longa data da ida da família. O facto de ter feito a minha pesquisa no Jacarezinho ligou-me extraordinariamente às pessoas, às classes populares, aos pobres, aos vulneráveis, às classes que tanto mais precisam da ajuda do Estado e também da ajuda da sociedade. Foi a partir daí que me apercebi da riqueza humana que é este país. E depois tive a ocasião, ao longo da vida, também de muitas outras ocasiões, não só como pesquisa, mas também como um ativista, como sabe, sou um ativista desde a primeira hora e um dos fundadores do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, 2001. Continuo, tenho assistido, devo ser das poucas pessoas que participou em todos os fóruns mundiais, até este agora, que realizámos em Montreal em agosto passado. E além da escrita, tenho muitos estudantes. Eu sou diretor de um grande centro de pesquisa em Portugal, chamado Centro de Estudos Sociais. Somos mais de 100 investigadores doutorados e temos 400 alunos de doutoramento, só temos doutoramento, e desses 400 alunos, talvez neste momento, talvez 50% sejam brasileiros, para além dos pós-doutorandos. Portanto, se for ao meu centro, a Coimbra, está sempre a encontrar brasileiros, vai encontrar amigos, vai encontrar parentes, certamente, porque é um lugar onde os brasileiros se sentem muito bem e onde convivem com estudantes africanos, com estudantes europeus, norte-americanos, porque é um centro muito internacional, não é? De modo que a relação com o Brasil é essa toda, é uma relação multifacetada. As universidades têm-me acolhido muito bem, as cidades também, ao darem-me esta maravilhosa honra de cidadão honorário, como agora em Brasília, anteriormente em São Paulo e em Porto Alegre. Tudo isso aprofunda os meus laços com o Brasil. O senhor fala muito sobre justiça social, democracia. Nos últimos anos, a nossa situação melhorou ou piorou no Brasil e no mundo, de uma forma geral? Qual é a avaliação do senhor? Não, no mundo em geral, ela piorou. Nós estamos com um modelo de desenvolvimento que normalmente chamamos de neoliberalismo, que consiste basicamente numa grande aumento crescente da desigualdade social nos diferentes países. Nós estamos a assistir a uma polarização entre ricos e pobres maior em todo o mundo. Temos uma crise mundial desde 2008, mas durante a qual os bilionários em todos os países, incluindo o Brasil e Portugal, aumentaram, continuam a aumentar. No período de crise é quando esses bilionários aumentam a sua riqueza. Quer dizer que a crise é para a maioria das populações, mas há umas minorias que obviamente beneficiam com essas crises. E isso tem aumentado extraordinariamente. Vivemos um mundo, obviamente, muito mais desigual. A voracidade pelos recursos naturais, seja o petróleo, seja os minérios, que este modelo de desenvolvimento, sobretudo na América Latina e na África, põe uma pressão extraordinária sobre as populações, com problemas ambientais e sociais muito grandes, expulsão de camponeses, deslocações forçadas, que é o tema desta Bienal em que vou trabalhar, e que tem, por vezes, levado à guerra, como estamos neste momento, a guerra na Síria, a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, e que são lugares onde depois surgem as crises sociais dos refugiados, dos imigrantes, etc. O senhor se considera, fala mesmo que o senhor é um ativista. E um dos seus livros, está aqui com a gente, é esse aqui. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. O que o senhor trata, o que o senhor sugere aqui? Não, eu acho que é um tema muito interessante. Esse livro foi publicado também nos Estados Unidos, foi publicado em Espanha, tem corrido bastante. Vou, aliás, discuti-lo agora com os jesuítas em Barcelona. É fundamentalmente mostrar o que é que a Igreja, se a Igreja quisesse estar ao lado da justiça social, dos direitos humanos, dos pobres, dos desgraçados, dos miseráveis, então aí seria uma Igreja de Deus, e então talvez se aproximasse a esse Deus ativista dos direitos humanos. Portanto, no fundo, é uma tentativa de recuperar a teologia da libertação. Eu aprendi muito neste país com um grande homem, que foi Dom Helder Câmara, em 1980, quando fazia a minha pesquisa, ainda no tempo da ditadura brasileira, não foi assim tanto tempo, e que trabalhávamos com as invasões urbanas, e o Dom Helder foi quem me ensinou realmente muitas das coisas da justiça social, que muita gente pensa que é por outras razões, mas obviamente foi ele um grande mestre e, portanto, é essa a ligação, é uma homenagem ao Dom Helder, de alguma maneira.
Estou com mais um dos seus livros aqui, Para uma Revolução Democrática da Justiça. A gente até comentava sobre isso aqui, sobre justiça social. É essa a linha? Não, fundamentalmente, esse livro surgiu de uma palestra para a qual fui convidado num dos governos do presidente Lula. O ministro da Justiça era Tarso Genro. E o ministro Tarso Genro convidou-me para fazer uma palestra inaugural, também com o STF e também com o Conselho Nacional de Justiça, sobre o acesso à justiça. E eu, a partir daí, como trabalho com muitos estudantes, com muitos juízes, aliás, muitos juízes hoje deste Brasil, juízes federal, foram meus alunos do doutoramento, de pós-doutoramento, o presidente da AJUF, por exemplo, foi meu aluno de doutoramento, o Boschneck. Portanto, são gente que trabalhou bastante comigo e que me ajudaram a formular esse livro. É um trabalho realmente, é um livro meu, mas com muita ajuda deles, que vimos todas as formas que existem no Brasil, coisas, iniciativas muito interessantes de levar a justiça exatamente mais às classes populares, a justiça itinerante, a justiça nas favelas, os balcões de direito. Hoje a Justiça Federal tem um programa maravilhoso no Complexo do Alemão, que aliás é liderado por um estudante meu que terminou agora o doutoramento, que é juiz federal, o Vladimir Vitovsky. Portanto, como vê, estou em casa na área da justiça, e esse livro reflete um pouco isso mesmo. Uma curiosidade. O senhor tem vários livros publicados, lê muito, pesquisa há muitos anos. Agora, quais são os seus escritores preferidos? O senhor tem? Escritores, obviamente, tenho muitos também preferidos. É evidente que vou para aqueles que mais me marcaram, obviamente. Aqui no Brasil, obviamente, na poesia, Carlos Drummond de Andrade foi uma influência extraordinária para mim. Mais tarde, Manuel Barros, obviamente, e conheci-o, em algum caso, o Cabral de Melo Neto, também foi um poeta importante. Recebi o Vinícius de Moraes em Coimbra, ainda era estudante quando Vinícius de Moraes veio cantar a Coimbra, no tempo da ditadura, e fui encarregado de o receber, de modo que esses foram os autores. A nível internacional, Saramago, obviamente, fui, aliás, amigo dele, ainda na parte final da sua vida, e um grande amigo, uma grande pessoa. Gabriel Garcia Marques também, obviamente. Mas depois são muitos outros poetas norte-americanos que talvez não conheçam, Jonas Sper e muitos outros, que são aqueles que me influenciaram mais ao longo da vida, mas também Rabindranath Tagore, da Índia. Tenho uma lista muito... Chinua Achebe, da África, tenho uma lista muito completa de escritores que me influenciaram. Outra curiosidade, o Nobel de Literatura foi entregue este ano para o Bob Dylan, cantor americano. O que o senhor achou? Olha, foi uma surpresa. Penso que é uma surpresa também para o Bob Dylan, mas o facto de aliás, ele estar em silêncio durante tanto tempo é porque ele, a certa altura, nem sabe se o ia aceitar, se não ia aceitar. Eu acho que o Bob Dylan não precisava do prémio. Tem todos os prémios possíveis até hoje, o homem mais festejado em todos os prémios. O Nobel precisava de dar o prémio ao Bob Dylan porque é norte-americano, os norte-americanos desde 93 que não tinham, mas havia o Philip Roth, havia outros autores que podiam ter o prémio. Eu acho que francamente foi um erro. Quando vejo estas crianças aqui, eu quero que a gente ensine as crianças a ler. No fundo, este prémio Nobel ensina-as a cantar, convida-as a cantar, a ouvir música do Bob Dylan, porque aliás a poesia do Bob Dylan não se entende, nem se aprecia se não for cantada. Portanto, dar o prémio Nobel a uma poesia cantada não penso que seja uma prioridade, mas é a minha opinião pessoal, de uma pessoa, aliás, que admira muito o Bob Dylan por aquilo que ele é e o que ele representou para todos nós. Doutor Boaventura, é isso. Infelizmente, nosso tempo terminou. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Tive todo o gosto. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.